documentos comerciais e fiscais constituem elementos-chave em qualquer organização e a forma como são tratados é decisiva para tornar as organizações eficientes e competitivas. Exemplos destes documentos são as faturas e notas fiscais, encomendas, orçamentos, guias, requisições e etc. Podem ser documentos apenas internos, documentos nossos para terceiros e documentos de terceiros. Cada organização pode criar os tipos de documentos que necessitar. Os documentos alimentam diversos subsistemas. Uma vez os documentos registrados no sistema, este tem inteligência suficiente para fazer os reflexos dos documentos nos diferentes subsistemas automaticamente. Vejamos. Os documentos são refletidos em diversos subsistemas, com destaque para contabilidade, orçamento, tesouraria, o patrimônio e os estoques. Assim, grande parte dos movimentos na contabilidade é feita automaticamente, como reflexos automáticos dos documentos. Estes reflexos também asseguram a informação fiscal relacionada, incluindo os elementos para informação digital fiscal e outra que os sistemas públicos vêm exigindo cada vez mais com mais detalhe. Os documentos também suportam os diversos tipos de faturação eletrônica e certificada. Note aqui que, variando estes sistemas de faturação eletrônica e certificada de escrita digital pública de país para país, é necessário subscrever, além do presente módulo, as respectivas extensões. Por exemplo, a extensão de BR ou a extensão PT, para dispor dessas facilidades. No presente vídeo, daremos prioridade às facilidades comuns e abordaremos essas extensões de forma bastante sucinta. É importante referir que estes documentos estão presentes em contextos muito diversos nas organizações. Estão presentes nas vendas, nas compras, nos consumos internos, entre outros. Em termos dos nossos módulos, tratam-se de circuitos de documentos diferentes. Cada organização cria os circuitos que achar necessários. Os documentos são tratados de forma similar, com muitas facilidades comuns nos diferentes circuitos. Isto é uma grande vantagem em termos de aprendizagem. Mas há contextos que são específicos, embora se trate na mesma de documentos. São objeto de módulos próprios. É, por exemplo, o caso dos consumos e estoques, que tem um módulo próprio. De qualquer forma, compreender e saber trabalhar com os documentos comerciais e fiscais é uma das bases principais para se poder tirar proveito dos módulos Autoga na área financeira e comercial. Trabalhar com os documentos comerciais e fiscais é fundamentalmente trabalhar com as linhas destes documentos. O sistema automaticamente agrupa e sintetiza essas linhas em documentos. A nossa atenção fica focada numa única visão, a visão das linhas, e geralmente trabalha-se numa única opção do menu. Assim, nos exemplos que vamos fazer neste vídeo, em geral, estaremos vendo o documento com as suas linhas, apesar de muitos dos comandos que vamos dar digam respeito ao documento no seu todo. É o caso da confirmação, emissão do documento, envio para a tesouraria, contabilização, entre outros. Vamos agora ver as primeiras e mais básicas facilidades disponíveis para tratar os documentos comerciais e fiscais. Vejamos o aspecto geral da listagem de trabalho dos documentos. Aqui temos a referida listagem. O segundo documento que aparece é uma fatura certificada, um documento do tipo CFT com o número 2012-0004. É para o cliente Semapo e diz respeito a aparelhos de iluminação da marca Pilote. Como vemos, é um documento com duas linhas. Na linha 1, temos os aparelhos, temos aqui o código do produto, a sua descrição abreviada, o detalhe técnico completo, aqui o valor, aqui a quantidade e aqui o preço unitário.
Na linha 2, temos os serviços de montagem dos aparelhos. Um aspecto a realçar desde já é o texto longo do detalhe técnico, que é a diferenciação importante dos nossos módulos web em relação às aplicações tradicionais. A apresentação de cada vez mais informação nos documentos é um requisito cada vez mais necessário e os módulos respondem a isso. Agora vamos ver uma linha em detalhe. Num primeiro momento, parece ser uma tela com alguma complexidade. No entanto, isso é necessário se quisermos tratar com eficiência os documentos. Mas como os campos estão dispostos de forma bastante estruturada, isso facilita o preenchimento. Muitos dos campos com uma cor mais cinzenta estão protegidos, o que quer dizer que são fundamentalmente informativos. Aqui nessa primeira parte, introduz-se a informação sobre o documento e o terceiro. Nessa segunda parte, introduz-se a informação sobre o produto, preços e valores. Nessa terceira parte, a informação sobre impostos para a contabilização automática, centro de custos e contratos. Voltemos à listagem de trabalho. Nesta listagem de trabalho, vamos destacar agora esta área de comandos. Com o cursor em cima, o sistema informa o que é o comando em causa e basta fazer clique para executar. V+, confirmar documento. V-, desconfirmar. T+, enviar documento para a tesouraria. T-, anular envio para a tesouraria. N+, atribuir número contabilístico. G+, contabilizar automaticamente. G-, descontabilizar. GD, contabilizar por lançamentos diretos na contabilidade. RD, saltar para resumo do documento. PRD, imprimir o documento. TRF, transformar o documento em outro para aproveitar dados ou associar. ASD, associar documento a outro. DSA, saltar para os documentos associados. Todos esses comandos constituem uma primeira linha de facilidades para automatização. Conforme o tipo de documento, poderão ser mostrados outros comandos. Por exemplo, se for um documento que movimente estoques, haverá comandos que implementam o reflexo em estoques. Alguns destes comandos serão exemplificados em próximos capítulos. De momento, vamos só explorar o salto para o documento resumo, para ver um pouco como resolvemos as questões das retenções de impostos, da faturação eletrônica e certificada e da escrita pública digital, cada vez mais presentes nos diversos países em que atuamos. Vamos aqui na listagem a esta fatura, 2012-0005. Vamos saltar para o resumo deste documento. E podemos ver desde logo um primeiro painel com os dados resumo do documento, onde queremos para já destacar a questão das retenções. Na verdade, cada vez mais, nos diferentes países, os sistemas fiscais exigem retenções que têm de ser automatizadas para se tratar os documentos com eficiência. Na nossa solução, é só colocar um código aqui para tipificar as retenções a fazer e o sistema trata disso automaticamente. Como explicamos, no final deste vídeo, as retenções devem ser tratadas em tempo real, pois afetam o valor a pagar. Quando do envio para a tesouraria e as contas correntes. Independente de mais tarde se poder fazer uma discriminação, também automática, mas mais detalhada das retenções por impostos, desde logo é fundamental apurar aqui o valor total. Vemos aqui também 3 painéis auxiliares. O painel EPD, que é para a escrita pública digital, o painel NFE-NIFC para a faturação eletrônica e certificada e o painel CEC, que é de controle dos trâmites, como protocolos, recibos e outros, das NFE e da escrita digital. Entre os comandos disponíveis para tratar os documentos,
Existem dois de aplicação generalizada e de grande utilidade para suportar, acompanhar e mapear corretamente o negócio com base nos documentos. Um é o comando de associar documentos. Este comando permite formar cadeias de documentos. Por exemplo, posso associar uma encomenda a um fornecedor com a guia de remessa que essa encomenda deu origem e, finalmente, com a fatura ou nota fiscal. Assim, toda operação fica encadeada e claramente mapeada no sistema. O outro comando é o de transformar documentos. Este comando permite pegar um documento e, a partir dele, obter outro documento por transformação, aproveitando grande parte do documento original. Por exemplo, se estou faturando a um cliente todos os meses, posso pegar a fatura do mês anterior e transformá-la para obter a fatura deste mês. O comando de transformação automaticamente criará a nova fatura com a data e o valor que lhe indicar no comando de transformação. Outra utilização importante da transformação é nas cadeias de documentos. Posso pegar uma consulta ao mercado, transformá-la numa encomenda, depois numa guia de remessa e em uma fatura ou nota fiscal. Neste caso, não precisaria dar o comando associar. A própria transformação associaria os documentos numa cadeia. Mais um caso seria o da transformação das faturas pro forma nas faturas finais. Vejamos. Entrando nos documentos comerciais e fiscais, vamos pedir documentos ligados aos produtos caneta. Vemos no início da listagem 3 documentos. Lendo de baixo para cima, temos um NCM, nossa consulta ao mercado para canetas. Depois, um NNE, nossa encomenda das canetas. E depois uma TFT, fatura de terceiros, relativo às canetas. Isto é, temos uma cadeia de 3 documentos que dizem respeito a uma compra de canetas. Vê-se facilmente porque os documentos estão juntos na listagem, mas isso nem sempre acontece. Por isso é importante a possibilidade de associarem documentos. Para associar e criar cadeias de documentos, basta clicar no comando ASD, Associar Documentos, como o sistema indica. Antes de se mostrar este comando, vamos clicar em DCA, Documentos Associados. Como vemos, este documento só está associado a si próprio, só ele aparece na cadeia. Vamos associar, é só cliques. NCM, NNE, NCM e TFT. Bem, agora se for a TFT e saltar para documentos associados, clico em DCA, obtenho a cadeia dos 3 documentos que associei. Resumindo, só em cliques posso associar e construir cadeias de documentos, cliques que inclusive podem ser dados em listagens de documentos diferentes, permitindo associar um documento de uma listagem a um documento de outra listagem. Isto é muito importante para mapear corretamente as operações do negócio. Vejamos agora uma transformação. Para se entender melhor o exemplo, daquela cadeia de 3 apagou-se os documentos e agora só temos o primeiro, a NCM, Consulta ao Mercado. Neste documento, damos o comando de transformação. Clique em TRF. Abre-se um painel que propõe-se alguns critérios para transformação. Vamos mudar o tipo de documento para NNE, nossa nota de encomenda. A data para 2012-04-20. Colocamos S para o novo documento ficar associado e clicamos em Novo Número. Fazemos OK e pronto, geramos uma encomenda a partir da consulta. Voltamos à listagem e vamos rapidamente fazer uma nova transformação da NCM em TFT. Tipo de documento, TFT. Data, 2012-04-25. Associar, sim e OK. Voltamos à listagem e atualizamos, e temos recriados os 3 documentos já nossos conhecidos.
Se formos ao primeiro e saltar, vemos a cadeia dos 3 documentos, isto é, ao transformar-no, com associação já não precisamos associar depois. Como se pode compreender com este exemplo, este comando de transformação é uma ferramenta que promove muita produtividade e ausência de erros no tratamento dos documentos comerciais e fiscais. Como vimos na introdução, os documentos desempenham um papel central. Uma vez registrados, refletem-se em outros subsistemas. Em geral, há 2 reflexos importantes e comuns. Um é o envio para a tesouraria do documento, para efeitos do seu pagamento ou recebimento. Outro é sua contabilização. É o que veremos a seguir. Vamos ver nos documentos comerciais e fiscais a fatura de terceiros. TFT 2012-00020. Podemos ver que tem 2 linhas no valor de 4 euros cada. Está confirmada, aqui a verde, E0. Vamos considerar que está ok e que já pode ir para pagamento. É só selecionar uma linha e dar o comando enviar para a tesouraria. Aqui está ela, já na tesouraria. Podemos ver no topo da listagem movimentos de tesouraria e que o valor a pagar é 8 euros, ou seja, a soma das 2 linhas da fatura. Pronto, agora na tesouraria o trabalho será o pagamento e contabilização. Vejamos agora como se contabiliza um documento automaticamente. Vamos de novo a TFT 2012-00020. A situação está a X0, porque já foi enviado para a tesouraria. Clico no G+. Um movimento numa conta de terceiros, a 2211, fornecedores. Trata-se do plano de contas português. E um movimento numa conta de custo, 6233, material de escritório. As contas são parametrizadas e mudam de país para país e de organização para organização. O movimento de custo foi imputado também ao departamento D11 e à atividade B. Este clique também refletiria no orçamento se o sistema estivesse parametrizado para tal. Além disso, se houver movimentos gerados em contas do imobilizado, o mesmo clique também gera o item no subsistema do patrimônio. As contas correntes de terceiros e as cobranças são essenciais para a manutenção equilibrada dos fluxos financeiros nas organizações. As contas correntes têm de ser previamente alimentadas com as obrigações, isto é, as dívidas. A alimentação das contas correntes com as dívidas é feita pelos documentos comerciais e fiscais. Cabe depois à tesouraria tratar dos respectivos pagamentos e recebimentos. Vamos ver sucintamente como o nosso software suporta as contas correntes de terceiros. Vamos deixar para o módulo Contabilidade de Gestão o aprofundamento das mesmas. O menu das contas correntes está dividido em 3 áreas. A área dos movimentos de conta corrente e das cobranças, a área de parametrização e controle dos limites de crédito e o controle da idade dos saldos. Vamos ver a listagem de trabalho das contas correntes. Para cada terceiro, temos a evolução do seu saldo. Cada grupo de movimentos pertence a um terceiro. O saldo vemos aqui nesta coluna. Veja-se que as datas vão desde a mais recente para a mais antiga. Assim, na primeira linha de cada grupo está destacado o saldo do respectivo terceiro com esta cor amarelo forte. Para este terceiro, o saldo é de 15.875. Note-se a verde mais escuro, as obrigações ainda não pagas. Esta de 1.190, que está com 64 dias de atraso. E esta de 1.000, que está com 198 dias de atraso. A obrigação de 49,20, como vemos, foi paga. Temos aqui o crédito
e depois aqui o débito do pagamento. Foi paga por transferência bancária sem atrasos. Assim, de forma simples, concentramos numa listagem o essencial das contas correntes. Todos estes movimentos das contas correntes são gerados automaticamente no âmbito dos procedimentos dos documentos, da tesouraria ou da contabilidade. Na introdução, tivemos a oportunidade de ver o papel central que os documentos comerciais e fiscais têm nas organizações. As facilidades atrás referidas são comuns aos vários contextos, mas existem muitas questões específicas e de grande importância para muitas organizações. Em muitos casos, também com diferenças importantes de país para país. Dada a importância dessas questões e a impossibilidade e até inconveniência de tudo querer abordar com algum detalhe neste vídeo, vamos a seguir ver apenas algumas considerações sobre um conjunto de tópicos mais importantes. Tópicos que consideramos importantes para, desde já, poderem melhor avaliar e compreender a nossa solução. Vamos abordar sucintamente os seguintes tópicos: documentos e estoques, documentos e patrimônio, documentos e contabilidade pública, documentos e impostos, documentos e escrita pública digital, documentos e faturação eletrônica e certificada. Pedimos desculpa por ser uma abordagem muito conceitual e generalista, mas os consultores da Rede Altoga estarão à sua disposição para melhor esclarecer todos estes temas no contexto específico do seu país e da sua organização. Os reflexos em estoques são assegurados, em geral, em circuitos específicos no âmbito dos módulos próprios de compras, consumos e vendas. Vamos deixar para os vídeos desses módulos a abordagem destes reflexos. De momento, gostaríamos de sublinhar o seguinte: os reflexos em estoque são assegurados automaticamente e em tempo real a partir dos documentos. Nas entradas, atualizam as quantidades, os custos médios e as entradas em curso. Nas saídas, atualizam as quantidades existentes, as saídas em curso e as quantidades cativas. Ainda nas saídas, permitem usar o custo médio no momento da saída, tanto para valorizar o documento, caso em que o custo médio se transforma em valor unitário, quanto para refletir na contabilidade o custo das vendas. Registrando adequadamente os documentos de aquisição de bens para o patrimônio, o sistema tem inteligência suficiente para assegurar não só a contabilização automática desses documentos, como também para gerar automaticamente as fichas desses bens no patrimônio. Claro que se trata de fichas ainda provisórias, que os responsáveis do patrimônio terão ainda de confirmar e acrescentar alguma informação, como, por exemplo, a da localização exata do bem. Mas é um grande avanço em eficiência e produtividade, já que a maior parte da informação da ficha é gerada automaticamente, sem custos nem erros. Mais importante ainda, o sistema do patrimônio fica totalmente sincronizado com a contabilidade, evitando os problemas e custos de conciliação entre estes dois sistemas. Sabemos o tempo que se perde e as consequências sempre que, por não serem sistemas integrados, os valores das contas contabilísticas não coincidem com os valores apurados no patrimônio. A administração pública em geral, embora com as especificidades de cada país, necessita implementar todo um conjunto de procedimentos,
muitas vezes designado de contabilidade pública. Neste contexto, os documentos têm de incorporar a informação importante para esses procedimentos. Estamos falando das cadeias de documentos próprios da administração pública, desde as consultas iniciais até as faturas finais, passando pelas requisições oficiais, entre outros. Um aspecto central é o controle orçamental a priori, baseado no conceito de cativação de verbas, muitas vezes designados por cabimento e, no caso do Brasil, por empenho. Dos documentos tem de constar esse cabimento ou empenho e terá de haver o controle para os valores cativados para uma determinada finalidade, não serem ultrapassados pelos documentos concretos envolvidos. E, claro, terão de ser contemplados outros trâmites, como as autorizações de pagamento, tratamento diferente de impostos, formas e contabilizar, entre outros. Nós temos muitos clientes e uma longa experiência na administração pública em vários países. Por isso, os nossos módulos, em particular os ligados aos documentos comerciais e fiscais, estão bem preparados para este contexto. O adequado tratamento dos impostos é um requisito essencial que se exige a qualquer aplicação que trate os documentos comerciais e fiscais das organizações. De fato, se essa questão não for bem resolvida por um software, pouco vale usá-lo. Como atrás referido, vamos fazer uma abordagem conceitual e generalista, visando todos os países e tipos de organizações com quem trabalhamos, deixando para os nossos consultores o aprofundamento e o esclarecimento de cada caso em concreto. É uma área em que, com base na nossa longa experiência em contextos tão diferentes como o europeu, brasileiro e de alguns países africanos, apresentamos uma solução que nos distingue. Note-se que ainda hoje, dada a complexidade desta questão, em particular no caso brasileiro, muitos contadores tratam muito dos impostos fora das aplicações que têm, por exemplo, em folhas de Excel. Esta solução de tratamento à parte é muito ineficiente e induz a muitos erros. Sobretudo, as crescentes exigências das escritas digitais públicas, esta solução não será mais viável. A nossa opção é o tratamento dos impostos relacionado com os documentos em dois momentos. No primeiro momento, em tempo real e na emissão ou no registro do documento, e posteriormente complementando o tempo real em procedimentos próprios de apuramentos dos impostos. Havendo poucos impostos, por exemplo, na Europa ou em Moçambique, em que se usa o IVA, ou em Angola, que não tendo IVA, tem um sistema simples, é razoável tratar quase tudo no momento da emissão ou do registro, havendo apenas algumas totalizações e transferências e contas no procedimento do apuramento. Note-se que tratar tudo aqui quer dizer fazer todos os cálculos e contabilizações necessárias de forma automática. Já no Brasil, a situação é mais complexa pela quantidade de impostos aplicáveis: ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, IRRF, IRPJ, CSLL, entre outros, e ainda com muitas variantes de aplicabilidade. Há também uma questão muito importante a considerar, é a questão das retenções. Cada vez mais nos diversos países é necessário fazer retenções de impostos nos documentos. Se considerarmos que em casos como o do Brasil, essas retenções dizem respeito a vários impostos, vemos que a complexidade ainda aumenta mais. Neste contexto, embora os nossos módulos permitam trabalhar os impostos de diversas maneiras, a nossa recomendação é que se deva fazer tudo de uma forma 100% integrada e automática. Nos casos complexos de muitos impostos como o do Brasil, recomendamos a seguinte abordagem. Primeiro, considerar os impostos que afetam os valores do documento e têm de ser discriminados na emissão do mesmo. Esses impostos devem ser tratados por completo, em tempo real na emissão ou no registro. Segundo, as retenções, como afetam um dos valores importantes do documento,
o valor a pagar, importante para a tesouraria e contas correntes, devem também ser tratados em tempo real. No entanto, se forem muitas retenções e porque só está em causa a questão do valor do documento a pagar, podem ser tratadas em acumulado no tempo real numa conta de valores retidos contra a respectiva conta de terceiros. Assim, o valor a pagar fica logo determinado. Posteriormente, no processo de apuramento, essas retenções serão discriminadas por imposto, saldando a conta valores retidos, que funcionará como um controle. Terceiro, considerar e marcar os documentos como os restantes impostos, que, embora não afetem os valores-chave do documento, devem ser discriminados documento a documento, para efeitos dos sistemas de escrita pública digital fiscal. Note-se que isso será aplicado, por exemplo, para o PIS e COFINS do Brasil. Neste caso, embora não se justifique uma contabilização de lançamentos detalhados documento a documento, os valores têm de ser calculados documento a documento, para integrar os ficheiros da escrita digital a enviar. No entanto, a contabilização pode ser feita no procedimento de apuramento por lançamentos resumo. Quarto, finalmente, há impostos como IRPJ e o CSLL a tratar apenas nos apuramentos. Quinto, poderão ser feitos apuramentos provisórios para efeitos de provisionar o pagamento futuro dos impostos. Terminamos essa orientação geral, que é muito importante e que distingue a nossa abordagem e os nossos módulos, com considerações sobre os impostos e os valores-chave dos documentos. Os valores-chave dos documentos são o valor do documento em si, o valor para efeitos de custo e o valor a pagar. Há impostos como o IVA, que influenciam o cálculo desses três valores. Impostos como o ISS brasileiro, que não afetam nenhum deles. Já o ICMS afeta o valor para custos e o IPI, dependendo de ser uma empresa industrial ou não, poderá afetar todos. As retenções já vimos que afetam o valor a pagar. Sempre que um imposto afeta um desses três valores, o mesmo deve ser tratado em tempo real. Para estoques, é essencial apurar em tempo real o valor certo para efeito de custos por causa do cálculo do custo médio. A natureza do cálculo do custo médio e de estoques e as suas implicações não permite outra alternativa que não seja o cálculo do valor para custo, quando do registro dos documentos que afetam estoques. Concluindo, os nossos módulos foram desenhados tendo em conta tudo o que atrás foi dito e garantem enormes ganhos de eficiência e produtividade. Estão em linha com as exigências que desenham no futuro próximo em todos os países que atuamos. Em paralelo com a desmaterialização das faturas e notas fiscais, os diversos governos estão promovendo a desmaterialização da escrita fiscal e da contabilidade em geral, e sobretudo da comunicação da informação às finanças. São exemplos disso o SPID brasileiro e o SAFT-PT para Portugal. Tratam-se de sistemas bem diferentes e, por isso, também suportados por extensões aos módulos que tratam os documentos e a contabilidade que terão de ser subscritos país a país. O que é importante reter neste momento é que os documentos comerciais e fiscais têm um papel central no SPID fiscal e no SAFT-PT das vendas, isto é, no arquivo SAFT dos documentos. Os nossos módulos respondem a essas exigências das escritas digitais públicas, mas elas são bem diferentes de país para país. E, mais uma vez, os detalhes poderão ser obtidos junto aos consultores da rede Autoga. Por faturas eletrônicas, designamos uma recente forma de emissão das faturas ou notas fiscais, que desvaloriza o elemento papel, que desde há muito tempo era básico, permitindo o seu envio por meios eletrônicos, como um e-mail, e a disponibilização em sites para download. Esta desmaterialização exigiu e foi acompanhada por técnicas de certificação, como assinaturas digitais, que tornaram essa forma de faturar muito mais segura em termos de falsificação e evasão fiscal,
do que o que era conseguido com o papel. No entanto, a forma como estes novos procedimentos estão sendo implementados varia muito de país para país. Por isso, a necessidade de licenciar, além do módulo geral, que é um M160, as respectivas extensões para cada país. Em geral, há um documento criado pelos processos normais. Desse documento, alguns dos seus elementos informativos-chave são submetidos para obter a certificação. Obtida a certificação, obtém-se em geral uma chave que certifica o documento como válido e o torna auditável, quer por via da aplicação de uma chave pública ou, como no caso brasileiro, por via do acesso a um repositório central de faturas eletrônicas assegurado pelo Estado. Com base na chave, qualquer alteração dos elementos críticos do documento, por exemplo, o seu número, data ou valor, é facilmente detectada. Vejamos como o que acabamos de dizer sobre a faturação eletrônica se integra com o presente módulo. Lembramos que estes documentos não são emitidos neste módulo M210, mas sim no módulo M160, que é o que satisfaz as exigências legais de cada país através das suas extensões. O que neste módulo podemos ver são os documentos já depois de emitidos, para efeitos de consulta e contabilização. A nossa solução, embora constituída por módulos, é totalmente integrada e tal acontece também com a faturação eletrônica e certificada, apesar da sua especificidade país a país. Neste vídeo apresentamos o módulo Documentos Comerciais e Fiscais, com o detalhe necessário para uma primeira avaliação do seu interesse para a sua organização. Em muitos casos, a implementação pode e deve ser por fases, começando pelos circuitos mais importantes e pelos tratamentos básicos. Neste contexto, lembramos que o diálogo pode ser aprofundado para uma melhor análise das suas necessidades e das respostas que temos para elas. Nós e a rede de parceiros em que nos integramos estamos inteiramente disponíveis para o ouvir e apoiar.